Bom dia, amada igreja. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos aqui presentes. Amém? Vamos, então, à mensagem desta manhã, mas antes eu gostaria de estar orando com a igreja para que o Senhor, nesta manhã, possa estar falando poderosamente em cada coração, na vida de cada ouvinte, aqueles também que estão nos acompanhando através da nossa página da igreja, por esta live. Que Deus esteja abençoando você e de sua casa, a você, nossos ouvintes. Que Deus abençoe ricamente. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé para nós orarmos e logo em seguida, então, assim, trazermos a mensagem nesta manhã. Amém? Querido Deus, em nome de Jesus, Pai, nos colocamos diante de Tua presença, Senhor, para agradecer por esta oportunidade, Senhor, de mais uma vez estarmos reunidos para Te louvar, para Te adorar, para ouvir a mensagem, Teus ensinos, ó Pai, que são riquíssimos, que nos fortalece cada dia. Que o Senhor, nesta manhã, neste momento, Senhor, venha falar poderosamente em nossos corações, venha falar, ó Deus, segundo as nossas necessidades, segundo aquilo que o Senhor deseja que nós ouvimos, Senhor. Mas também, Senhor, nos dá entendimento para que nós possamos compreender qual seja a Tua boa vontade para conosco. Sim, ó Deus, nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. Nós vamos ler do versículo de 1 a 11. Perdão, até o versículo 12. Hebreus o capítulo 6, do versículo 1 a 12. Esse texto, em algum contexto, ele é um pouco difícil de ser entendido, e às vezes há uma polêmica em cima desse texto acerca de alguns assuntos, perda de salvação, não perde salvação. Há algumas dificuldades de consenso a chegar nesse texto. Hoje nós vamos ver o propósito desse texto na vida da igreja. Amém? Hebreus capítulo 6, do versículo 1 a 12. E trago nesta mensagem desafios cristãos. Amém? Leiamos. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos se Deus permitir. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes dos séculos futuros, e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosas para aqueles por quem é lavrado, recebe a bênção de Deus. Mas o que produz espinhos e abrolhos e reprovam e perto repetindo, mas o que produz espinhos e abrolhos é reprovado, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimado. Mas de vós, ó amados, esperamos
coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que, para com seu nome, mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam a promessa. Amém? Os irmãos podem assentar. Meus queridos, este texto que acabamos de ler, ele é um desafio para o progresso na fé cristã. Ele é um desafio para nós, para a igreja, em pensarmos a nossa vida cristã. Penso eu que aqui o autor está desafiando aquela igreja, naquele momento, naquele tempo, a repensar de uma maneira mais profunda com relação à sua vida com Cristo, com a decisão que já havia tomado anteriormente em receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas, por um outro lado, também nós podemos enxergar nesse texto que existe um alerta para certos perigos espirituais. E nós aqui, então, podemos observar que o autor, ele está chamando a atenção a esses leitores para esta reflexão quanto àquilo que eles já tinham tomado uma decisão. Mas, quando nós olhamos de um modo geral, eu pergunto aos irmãos, uma pessoa que já tenha tomado uma decisão de fé salvadora em Jesus Cristo, preste bem atenção, uma pessoa que já tenha tomado uma decisão, que já recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, agora ela tem essa plena certeza de salvação, todas as convicções, e realmente nela existe essa salvação. É possível que ela rejeite Jesus depois de um certo tempo, ao ponto de envergonhar o nome de Cristo e assim então perder a salvação? A questão é, para uma pessoa que já está em Cristo Jesus, tomou uma decisão ao lado de Cristo, ela agora tem a plena certeza e convicção da sua salvação. Ao passar do tempo, ela rejeita a Cristo da sua vida e envergonha o nome de Cristo e envergonha a igreja. O que os irmãos acham? Quando nós olhamos de um modo geral, creio eu, uma pessoa que tenha a sua experiência com Cristo Jesus, que anda com Jesus, que já tem a sua plena certeza de salvação, que ela tenha a fé salvadora em si, creio eu, impossível dela abandonar Jesus. Impossível de abandonar a Jesus Cristo. Ela morre pelo Senhor, se for preciso. Por gratidão, por reconhecimento, por temor, por amor, por reconhecimento daquilo que ele fez. É uma gratidão eterna depois que nós reconhecemos
o sacrifício de Cristo naquela cruz por nós. Existe uma gratidão eterna no coração do crente por aquilo que Jesus fez por ele. E essa gratidão nada pode apagar. Ainda que ele caia por alguns momentos, peque, mas lá no seu coração, ele sempre vai voltar ao Senhor Jesus. Ele jamais vai rejeitar por inteira Jesus Cristo, porque ele não vai encontrar outra saída. Ele só vai ver Jesus como a única porta de entrada, como o único meio de poder se restaurar. Não há como. Por isso, meus irmãos, quando eu trago aqui nesta manhã sobre os desafios cristãos, eu quero dizer a você, a vida cristã, ela não é tão fácil como muitos pensam. A vida cristã é facinho. A vida cristã é oba-oba. É um desafio a ser enfrentado todos os dias, todos os momentos. Nós precisamos tomar decisões radicais em nossa vida cristã. Nós, às vezes, precisamos cortar coisas das nossas vidas que, pensando humanamente, é um grande prejuízo. Mas para com Cristo é muito ganho. Exemplo, o nosso Senhor Jesus Cristo disse: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e por amor do Evangelho, salvar-se-á. Veja então que muitas vezes o desafio é renúncia. O desafio é deixar de aproveitar coisas que aparentemente faz tão bem para nós, faz tão bem para a nossa vida emocional, mas quando nós percebemos que estas coisas estão nos levando a fundo, para o fundo do mar, para o lago de lamaçal, é preciso tomar algumas decisões radicais na nossa vida. É preciso. Ou a gente agrada aquilo que nos satisfaz, que nos dá alegria, ou nós agradamos a Jesus. Ou nós agradamos o Senhor, Rei dos Reis, Senhor nosso Salvador. Se nós tomarmos alguma decisão de agradarmos somente a nós em todo momento e apenas desfazer ou rejeitar as instruções que nos levam à vida eterna, nós estamos pedindo, ou nós estamos renunciando à vida com Cristo, a vida de paz, a vida de harmonia, a vida de comunhão com Cristo. Porque quando nós deixamos de seguir, ou quando nós deixamos de atentar para aquilo que profundamente fala conosco, nós estamos rejeitando a Jesus Cristo. Por isso eu trago esse texto nesta manhã para pensarmos um pouco. Podemos classificar este texto que lemos em duas partes. A primeira, o autor está dizendo: avance, não fique parado. Porque no contexto nós observamos, meus irmãos, no capítulo 5, veja aí, o versículo 11 ao 14, a igreja estava passando por algumas dificuldades.
Vejamos, do qual muitos temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais necessidades de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão dos costumes, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Sabe o que esse texto está querendo dizer? Está mostrando algo de grande seriedade para a vida daquela igreja. Essa carta foi dirigida a uma igreja hebreia. Ali, no meio desta igreja, havia gentios convertidos, pessoas como nós, que não eram judeus, que haviam aceitado a salvação pela graça em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que estava acontecendo? Alguns dos judeus convertidos, judaicos, estavam tentando enfiar, ou seja, fazer com que os gentios convertidos adotassem os costumes dos judeus. As leis antigas, os costumes antigos, para que assim eles fossem salvos. Mas a palavra de Deus, do modo geral, vai dizer que a salvação é pela graça por meio da fé em Cristo Jesus. E aqui o autor que escreve essa carta está dizendo a essa igreja, que estava com esses pensamentos distorcidos, esquecendo, abandonando os ensinos perfeitos do Evangelho de Cristo. O ensino da graça, da misericórdia de Deus, do amor de Deus em Cristo Jesus. Eles não haviam progredido. Muitos deles ainda estavam lá na base, e já fazia muito tempo que eles eram cristãos. De modo que o autor vem dizer assim, olha, vocês faz tanto tempo que são convertidos, mas ainda está precisando de leite. Porque eles estavam focados ainda em coisas básicas. Eles precisavam aprofundar com Deus, com Jesus. E quando nós olhamos também para a realidade do nosso tempo, entendemos que há uma necessidade da igreja, dos membros, cada um de nós em particular, a aprofundar com o nosso Senhor Jesus Cristo, não ficando nas coisas básicas, mas aprofundando na nossa comunhão, nas nossas orações, na nossa obra para com o Senhor, para que tenhamos experiência e compreendamos a vontade de nosso Deus para conosco. Eu tenho um texto numa versão, e eu quero ler para os irmãos, na Bíblia Viva. Esse texto nos traz uma leitura diferenciada, como se estivesse explicando esse texto do capítulo 5, do versículo 11 ao 14. Observam só. Existe muito mais que eu gostaria de falar nestas linhas, mas vocês parecem não prestar atenção, portanto é difícil fazê-los compreender. Vocês agora já são cristãos há muito tempo e já deviam estar ensinando aos outros. Mas, ao invés disso, andam para trás, a tal ponto que precisam de alguém que lhes ensine completamente de novo, até mesmo as primeiras noções da palavra de Deus. Vocês são como criancinhas, que só podem beber leite,
sem idade suficiente para alimento sólido. O versículo 13. E quando uma pessoa ainda está vivendo de leite, isso demonstra que ela ainda não foi muito longe na vida cristã e não sabe muito sobre a diferença entre o certo e o errado. Ainda é um cristão bebê. Vocês nunca poderão comer alimentos espirituais sólidos, nem compreender as coisas mais profundas da palavra de Deus, enquanto não se tornarem melhores cristãos e não aprenderem a distinguir o certo do errado por meio da experiência em fazer o que é correto. Achei muito interessante a leitura que esta versão traz para nós. E eu chamo a atenção aqui para no versículo 14, conforme a leitura desse texto, que vem dizer: vocês nunca poderão comer alimento espiritual sólido, nem compreender as coisas mais profundas da palavra de Deus, enquanto não se tornarem melhores cristãos. Quando nós fazemos uma análise geral dentro da palavra de Deus, nós vamos perceber que Deus, Ele deseja o avanço, o progresso de cada filho, de cada convertido, de cada pessoa que agora tem a sua fé em Cristo somente. Deus quer o crescimento da sua igreja, de seus filhos. Deus não quer a estagnação dos filhos. Deus não quer isto. Podemos ver em várias partes, principalmente do Novo Testamento, o desafio que a palavra de Deus nos traz. E eu convido a igreja a abrir em Romanos capítulo 12, no verso 2, quando o apóstolo Paulo escreve ali aos Romanos, dizendo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que saibais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou para que experimenteis qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeiramente, esse texto está dizendo: não conformeis com este mundo, com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, metanoia, mudança de mente, porque quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos a Cristo, existe uma mudança na nossa mente. A nossa mente é transformada para crescer com Cristo. Na segunda carta aos Coríntios, o capítulo 5, verso 17, vai dizer: e assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já se passaram. Quando nós nos tornamos cristãos, tudo se faz novo na nossa vida. Tudo se faz novo. Por isso, meus queridos, há um grande desafio para nós cristãos, de buscarmos profundamente com Deus a nossa comunhão, de buscarmos profundamente em oração e dedicação, buscarmos experiência com o Senhor. Que tipo de experiência? Modismo? Não. Experiência em comunhão, através de oração, meditação da palavra de Deus e praticidade em praticar aquilo que o Senhor deseja de nós, que chamamos de boas obras. E uma delas é experiência de fazer aquilo que é correto, aquilo que é certo, aquilo que é viável, lícito para com
a igreja para com o Senhor, para com o corpo de Cristo. Por isso, eu desafio. Por isso, há o desafio do Senhor para a nossa vida. Em Hebreus capítulo 12, nós vamos estar encerrando essa mensagem aqui. Teremos uma segunda parte desta mensagem, mas eu quero fechar aqui com Hebreus capítulo 12, o verso 1 e 2. Vejamos que o Senhor deseja o crescimento de sua igreja, o crescimento de seus filhos, para que tenhais boas obras, para que glorifique o nome do Senhor. Então vejamos. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Existe um desafio a você. Não pare no tempo. Enfrente o medo, enfrente a dificuldade, enfrente os desafios. Não deixe de crescer com o Senhor. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, também vai dizer: desejai como recém-nascido o leite maternal, para que por meio dele vá crescendo. O que ele está querendo dizer? Deseja a palavra de Deus, deseja Deus na sua vida, para que você possa cada dia crescer, fortalecer. E isso você estará glorificando a Deus. E isto você estará louvando ao Senhor. Com isto, você também estará testemunhando a sua fé cristã para a glória de nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Os desafios é para nós, para a igreja de hoje. Esse texto ele é contextual. Ele não é passado, ele é presente. É a palavra de Deus viva em nossos corações, nos chamando para crescermos, para tomarmos decisões radicais, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que nós também possamos desfrutar da eternidade com Cristo, porque esse é o desejo dele, esta é a vontade de Deus, que cresçamos, que conheçamos ao nosso Deus, único Deus verdadeiro, Senhor e Salvador de todos nós. Amém? Que Deus venha abençoar esta palavra, e no próximo domingo nós estaremos partindo para a segunda parte desse texto, onde eu estarei trazendo a explicação desta parte que nós lemos. Que Deus abençoe. Quero convidar a igreja a se colocar em pé, para nós estarmos orando e encerrando assim esse culto. Querido Deus, mais uma vez queremos agradecer ao Senhor por este culto, pela Tua palavra, pela ministração, por tudo que foi ensinado aqui nesta manhã. Senhor, que o Senhor continue falando profundamente, continue, ó Deus, conduzindo a vida da Tua igreja poderosamente. Em nome de Jesus, Pai, conduza, guia esta igreja debaixo da Tua luz poderosa, nos ensinando a cada dia a Tua vontade e o Teu querer. Que o Senhor, ó Pai, nos despede para que nesse dia nós possamos desfrutar das bênçãos do Senhor. Que nós possamos, ó Deus, viver na comunhão do Senhor. E é no nome de Jesus nós oramos. Amém. Que Deus abençoe a vida de toda a igreja, abençoe aqueles que estão nos acompanhando por esta live. E um bom domingo e uma boa semana a todos. Amém.